Nunca escravizei ninguém, então não tenho culpa de nada. Será mesmo? Vamos trocar uma ideia sobre isso agora. Olha, antes de começar logo o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, né? Deixe o seu like e ative o sininho aqui em cima para você sempre receber notificações do historiante. Bom, essa frase ela foi repercutida recentemente, principalmente porque isso saiu da boca de um político, né, brasileiro. Bom, se eu não escravizei ninguém, eu não tenho culpa nenhuma do que aconteceu no Brasil e isso não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Será mesmo? Bom, primeiro a gente tem que falar o seguinte, uma coisa que é óbvia. Nenhuma sociedade ela existe sem sua história. Nada que acontece hoje, nenhuma realidade hoje contemporânea está desconectada com aquilo que aconteceu em sua história. Então sim, toda sociedade tem a ver com aquilo que aconteceu e nosso país, por exemplo, tem a ver e muito com a escravidão do homem negro, da mulher negra em nosso país. Essa é uma questão óbvia, então deixar claro logo de agora. E hoje a nossa indicação ela vai rolar em torno de um documentário fantástico que a Netflix produziu, dirigida pela diretora Ava DuVernay, que inclusive foi a diretora de um outro filme muito bom, muito interessante, que é o filme Selma, que é um filme que conta a história da caminhada, da marcha de Martin Luther King e seus apoiadores por todos os Estados Unidos, né, até chegar em Washington e aquele grande comício em que ele fala I have a dream, eu tenho um sonho. Bom, a Ava DuVernay ela produz um documentário que tem tudo para ser concorrente ao Oscar, que é o 13ª Emenda. Esse documentário ele mostra um pouco sobre de que modo o homem, a mulher negra, até hoje fazem parte de um processo de escravidão. Essa escravidão é uma escravidão moderna. Quando a gente fala sobre esse conceito, escravidão moderna, muitas pessoas podem pensar no tipo de escravidão que muitos países periféricos ainda passam hoje, onde muitas empresas desenvolvem seus produtos, seus serviços, têm fábricas e pagam uma quantia ínfima ou mantêm pessoas em condições subhumanas de trabalho. Isso é escravidão moderna. Os Estados Unidos também se especializaram em tipo de escravidão moderna muito sistematizada e muito organizada, que causa até espanto. É sobre isso que esse documentário 13ª Emenda vai tratar. Primeiro porque, o que é a 13ª Emenda? Nos Estados Unidos, a 13ª Emenda da Constituição foi escrita no apagar das luzes do século XIX, logo após o grande embate que foi a Guerra Civil Norte-Americana, que opôs Estados do Norte abolicionistas e Estados do Sul escravocratas. A 13ª Emenda veio selar a história de escravidão dos Estados Unidos e coloca que nenhum homem, nenhuma mulher, sob qualquer circunstância, podem ser escravizados novamente, salvo em uma exceção, que é a questão de pessoas condenadas, pessoas que são criminosas. Elas ainda podem ser submetidas a um sistema de trabalho servil, trabalho forçado. Essa brecha na 13ª Emenda propiciou que nos Estados Unidos uma espécie de novo tipo de escravidão fosse praticado atualmente. Esse documentário começou a ganhar força quando houve um compartilhamento de vídeos, de trechos de vídeos, em que pessoas negras elas são espancadas, empurradas em congressos, em comícios do Donald Trump. E enquanto isso ele vai falando, expulsem essas pessoas daqui, tirem elas daqui, elas não merecem estar aqui, precisamos fazer como faziam antigamente, essas pessoas saíam daqui de maca, tinham que sair de cadeira de rodas, incitando a violência. Não é? Em paralelo, cenas dos anos 50, dos anos 40, 50, 60 são apresentadas, em especial de um homem negro caminhando na rua e sendo linchado, sendo batido, empurrado, socado por pessoas brancas. Uma clara alusão a esse processo de segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos. E aí é onde o documentário é bastante feliz. Ele pega a história de segregação racial nos Estados Unidos, indo desde aquele processo da Ku Klux Klan e inclusive da criação de um dos filmes mais racistas que nós temos notícia, que é O Nascimento da Nação, né, do Griffith. Esse filme, ele trata da supremacia branca e da Guerra Civil Norte-Americana do ponto de vista dos escravocratas.
e ele exalta a Ku Klux Klan como se fosse um defensor dos ideais brancos e o protetor da supremacia branca nos Estados Unidos. Inclusive esse filme cria a imagem da cruz pegando fogo como símbolo da Ku Klux Klan, que não era praticado ainda, mas que fez com que novos grupos da Ku Klux Klan, após o filme, eles se reorganizassem e utilizassem aquela cruz pegando fogo como símbolo da supremacia branca e da luta contra os negros nos Estados Unidos. E aí nós vamos acompanhar o crescimento, né, ao longo do documentário, o crescimento da população carcerária norte-americana, em contraponto ao aumento das tensões raciais nos Estados Unidos e o aumento da população negra nos cárceres norte-americanos. Só para você ter uma ideia, a população de homens negros, eles correspondem a 6,5% da população norte-americana. Quando você transpõe isso para a população carcerária, quase metade, 40% da população carcerária norte-americana é composta por homens negros. Então olha só, essa parcela da população praticamente é quase metade da população carcerária. Isso quer dizer que o negro é bandido? Não, gente. Isso quer dizer que ao longo da história norte-americana, o negro foi criminalizado e sendo associado cada vez mais a roubos, tráficos e demais crimes, sendo cada vez mais colocado de forma marginalizada na sociedade e cada vez mais associado ao lado negativo dessa sociedade. E uma coisa louca é o seguinte: da população mundial, os Estados Unidos corresponde a 5% do mundo todo. E 25% da população carcerária do mundo todo está nos Estados Unidos. Ou seja, é uma proporção muito grande de pessoas presas em comparação com pessoas que são livres. E essas pessoas presas, elas acabam perdendo seus direitos civis. Nessa perda de direitos civis, grande maioria, como eu já falei, é de pessoas negras. Então, a população negra acaba perdendo também seus direitos civis nesse processo. Então, aí você vai ver ao longo do documentário vários presidentes que vão levantar a bandeira de luta contra o crime organizado, só que no fundo disso tudo, essa era uma luta, uma guerra, uma briga para criminalizar a população negra e associá-la ao tráfico, associá-la ao crime organizado. E nisso, leis vão ser criadas. E essas leis elas vão ser organizadas de acordo com interesses de determinadas empresas. Vocês sabem que quem financia campanhas presidenciais, campanhas políticas, são as grandes empresas privadas. Nos Estados Unidos não é diferente. Na verdade, o berço disso são os Estados Unidos. Empresas se organizam e elas criam leis e repassam para os seus congressistas para que eles as aprovem. É o caso, por exemplo, da lei Não Ceda Terreno. Essa lei estipula que atirar em alguém pode ser colocado como algo, aceitável se isso for feito em legítima defesa para que você não, seja morto. E nessa brincadeira muitas injustiças acabaram sendo praticadas. Você vai ter o caso do menino Trayvon Martin, que estava com seu pai visitando a casa da noiva do pai, né? E nesse processo um guarda, o George Zimmerman, acabou visualizando o rapaz, ligando para a polícia e dizendo: estou aqui com o rapaz, ele parece suspeito e ele é negro. Ou seja, mais um caráter ligado à criminalidade, ele é negro. Nisso, o policial que está no telefone diz: não o persiga, não o siga. Ele pergunta: você está seguindo eles? Aí o George Zimmerman diz: estou seguindo. Aí o policial diz: não siga ele. George continua seguindo, acaba entrando numa luta corporal com o rapaz e o mata. Algumas pessoas escutam gritos do rapaz de socorro. Enfim, ele era culpado, ele estava ali para roubar, não. Ele era apenas um homem negro, um rapaz negro, em um local que não era para ele estar. Então essa lei do não ceda espaço, não ceda terreno, foi uma lei criada por grupos de empresas privadas para beneficiar a questão tanto do consumo de armas, o grande consumo de armas, quanto a questão da impunidade de pessoas que utilizam-se dessas armas. Enfim, e com a ideia, da desculpa de que vamos manter a lei e a ordem, vários presidentes norte-americanos acabam adotando leis e medidas bastante cruéis e drásticas, pesadíssimas com pessoas, com criminosos.
E muitos não criminosos também. Pessoas são presas sem ter qualquer direito a julgamento. Só para você ter uma ideia, e aí o documentário vai mostrar, 97% das pessoas que estão encarceradas não tiveram julgamento. Por quê? O que acontece nos Estados Unidos é uma espécie de acordo que é feito entre partes. O promotor chega e diz, olha, você pode pagar $10.000 e cumprir apenas 3 anos na cadeia, ou você pode não pagar nada e ficar 30 anos na cadeia sem julgamento. Você escolhe o quê? E boa parte das pessoas negras, pobres dos Estados Unidos não tem condição de pagar esses valores altíssimos. O que acontece? Eles engrossam a fileira dos mais de 2.500.000 de prisioneiros que os Estados Unidos têm. E o que acontece com esses prisioneiros? Aí vem a grande mágica. Por que prender mais? Por que não permitir que essas pessoas elas tenham mais direito a um julgamento justo e que sejam libertadas? Porque esses presos, eles são a mão de obra escrava de boa parte de empresas que lucram em cima deles. O governo norte-americano, juntamente com essas empresas, criaram um mecanismo em que esses caras eles trabalham para essas empresas de forma gratuita, porque consta na Constituição de que se eles forem criminosos, aí sim os trabalhos forçados e o regime de escravidão podem ser praticados. E aí o que acontece? As empresas se beneficiam dessa mão de obra cativa lá nas prisões norte-americanas. Bom, que ironia, não é? A terra da liberdade é uma das terras que mais encarcera e não tem qualquer interesse em libertar. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, não é? Ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e deixa um comentário, troca uma ideia com a gente. O que é que você acha sobre esse assunto? Um abraço e até a próxima interferência.